Os irmãos podem abrir no livro de Hebreus, capítulo 5. O autor do livro de Hebreus, ele, na sua carta, é um livro de exortação e ele desenvolve 5 advertências aqui para a igreja. E a gente entra nesse momento aqui numa terceira advertência que ele vai fazer acerca da preocupação que ele estava, com a igreja. Então, Hebreus capítulo 5, nós veremos o versículo 11 até o versículo 3 do capítulo 6. Antes de nós lermos a palavra, eu gostaria de perguntar para os irmãos quais são as evidências de um ser humano adulto. Como que nós conseguimos avaliar um ser humano adulto? E como que nós conseguimos avaliar um ser humano infantil, uma criança? Quais são as características de uma criança? Quais são as características de um adulto? E ainda, para refletir um pouco mais dentro do texto aqui, quais são as marcas de um crente maduro? E quais são as marcas de um crente infantil? O texto ele vai responder para nós essas questões. E nós podemos resumir aqui esses versículos como a imaturidade espiritual impediu os cristãos de progredirem na vida cristã. Vamos ler juntos? A imaturidade espiritual impediu os cristãos de progredirem na vida cristã. Olha o que diz em Hebreus capítulo 5, versículo 11 até o versículo 3 do capítulo 6. Quanto a isto, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Vamos orar? Senhor, nós clamamos ao Senhor para que o Teu Santo Espírito possa ministrar a Sua palavra aos nossos corações. Que possamos sair daqui um pouco mais transformados, um pouco mais parecidos com Jesus Cristo, um pouco mais glorificando ao Senhor. Então nós pedimos o Seu direcionamento para esse tempo de reflexão na Sua palavra, que o Senhor venha ministrar a Sua vontade em nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Conforme eu mencionei, quais são as marcas de alguém que já é adulto, de alguém que é criança, quais são as marcas de um crente maduro, de um crente infantil. É interessante que o texto ele vai nos apresentar a ideia que nós só conseguimos amadurecer se nós conseguimos lidar de forma madura no momento em que nós estamos. As circunstâncias que nós estamos, elas vão nos condicionar a continuar progredindo na vida cristã. Ou seja, maturidade vai gerar mais maturidade. Não é uma criança agindo como um adulto, é uma criança sendo responsável enquanto criança, um adolescente, um jovem, um adulto e assim por diante. Então, o texto ele vai mostrar para nós três marcas de uma imaturidade cristã. O primeiro sinal da imaturidade cristã é alguém que não aprende. Olha o versículo 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender.
Perceba aqui que eu mencionei para os irmãos que o livro de Hebreus é um livro de exortação, e ele está entrando na terceira advertência aqui para a audiência. E ele está falando, gente, olha, quanto a isso ao quê? O que ele havia acabado de falar? Ele havia falado do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 5 acerca da supremacia de Cristo. O quanto que Jesus é grande, o quanto que Jesus é maravilhoso, o quanto Jesus tem que ser contemplado, o quanto nós devemos ouvir acerca de Cristo, o quanto nós devemos nos libertar, no caso da audiência, nos libertar do judaísmo, o quanto nós vamos olhar para Jesus. Só que ele pega e fala assim, gente, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de desenvolver um pouco mais sobre isso. Mas quanto a isso, nós temos muito o que dizer, coisas até difíceis de entender, coisas difíceis de explicar. Mas não vai dar para falar. Por quê? Ele apresenta a razão aqui. Porque a igreja se tornou o quê? Lenta para aprender. Por que a igreja se tornou negligente? Por que a igreja, em algumas versões, negligente? Porque em algumas versões tardia? Por que a igreja se tornou devagar para aprender? Olha que interessante, eles se tornaram lentos. Eles não eram lentos. Eles estavam correspondendo. Eles estavam agindo como crianças, como bebês, eles estavam crescendo, eles estavam reagindo, mas de repente eles pararam. Eles pararam de evoluir, eles pararam de crescer, eles pararam de amadurecer, e aí eles se tornaram lentos. Eles eram ágeis, mas agora eles estão lentos. Eles aprendiam fácil, mas agora eles estão de forma letárgica. A ideia aqui é eles se tornaram tardios para ouvir. A mensagem que está sendo pregada desde o início de Hebreus, no capítulo 2, por exemplo, né, o autor ele fala, no versículo 1, ele fala, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Mas a igreja se tornou lenta para ouvir. Diferente dos Tessalonicenses. Lembra lá de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13? Porque vocês receberam a palavra de Deus como verdadeiramente ela é. Como palavra de Deus e não palavra de homens. Lembra que os Tessalonicenses, eles abraçaram a palavra, eles receberam a palavra de Deus. Ouvir a Bíblia, ouvir a palavra, é diferente de captar um som. Ouvir na Bíblia está relacionado a assimilar esse som que chegou, eu estou assimilando ele, eu estou entendendo ele, e aí eu vou começar a colocar em prática. Essa é a ideia de ouvir nas Escrituras, mas a igreja se tornou negligente para ouvir. Houve uma época que eles ouviam e colocavam em prática, mas agora eles sabiam, eles entendiam, mas eles não estavam mais obedecendo. É aquilo que a gente fala hoje em dia, até mesmo para as crianças, né? Entrou no ouvido e saiu pelo outro. A igreja se tornou dessa forma. Sabe aquele aluno que não progride antigamente, que havia repetição, né? Os alunos repetiam nas classes, lembra? Hoje parece que não há mais isso, né? É uma aprovação automática. Mas lembra da nossa época, os mais antigos? A gente sempre tinha algum colega que já havia reprovado 3 vezes na sala. A gente chegava, já tinha o cara lá que estava na 6ª série um tempão, na 5ª série, na 7ª série, ele não ia, ele não progredia, ele já deveria ser mestre. Chegava uma nova turma, ele fala, gente, esse conteúdo aqui eu já sei, esse conteúdo eu já domino, eu já vi ele 3 vezes já comigo. Mas não, os outros passavam e ele parava, porque aquele aluno, ele havia se tornado lento para aprender. Ele ouvia o conteúdo do professor, mas entrava no ouvido e saía no outro. Os demais alunos iam ouvindo, assimilando e colocando em prática. A igreja parou de aprender. E aí, pegando aqui, em algumas versões diz lento, né, e outras negligente, que sinônimos a gente poderia usar para negligente e lentos? Veja só alguns sinônimos. Eles eram demorados, a gente poderia entender dessa forma? Demorados para aprender, vagarosos, uma palavra mais pesada aqui, né? Lerdos, apáticos, insensíveis, moles, sonolentos, fracos, atrofiados, débeis, frouxos, preguiçosos, estagnados, paralisados. Lembra que o autor está falando, gente, vocês se tornaram tudo isso.
porque vocês se tornaram tardios para ouvir. O primeiro sinal de imaturidade é quando nós paramos de aprender. O primeiro sinal de maturidade é quando nós não estamos aprendendo mais. E nós veremos nesse próprio texto, ele vai responder para nós que o aprendizado bíblico não é algo intelectual. Eu descobri, né? Quantos anos ficou os reis de Judá? Quantos reis de Judá teve? Quantos reis de Israel tiveram? São informações que nós temos nas Escrituras. Mas a ideia aqui é que eles pararam de aprender, de colocar em prática, de ser transformados pela palavra. O que é essa informação pode transformar na minha vida? A nossa geração hoje, não nos falta conhecimento. Independente do que for a área, não vamos nem pensar na área teológica, vamos pensar em qualquer área. Alguém quer se aprofundar numa área, é só ele entrar no YouTube e ele vai recorrer lá gratuitamente, ele vai ter gratuitamente inúmeras aulas sobre o tema que ele está procurando. É só ele procurar. Mas, e aí a gente pensa agora na área teológica, na área bíblica, quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos recursos à nossa disposição. Não nos falta. Seja na igreja, seja com o irmão, seja nas conversas, está à nossa disposição o conhecimento. Mas o que falta à nossa geração hoje, o que é? É transformação. Nós conhecemos, mas nós não colocamos em prática. É ou não é verdade? Vamos pegar um exemplo aqui? Quero ouvir um amém bem forte aí se você crê dessa forma. Você crê que Deus é soberano? Amém. Você crê que Deus é sábio? Amém. Você crê que Deus é amoroso? Amém. Por que nós ficamos em dúvida, então? Por que nós ficamos com medo, então? Por que nós murmuramos, então? Veja, nós temos informação. O que nós não fazemos é pegar essa informação e colocar ela em prática. E aí a gente chegar para nossa alma e falar, alma, por que você está assim tão aflita? Por que você está assim tão perturbada? Põe esperança em quem? Nesse Deus poderoso. Descansa nele, porque ele está cuidando de você. Para de frescura, alma. Olha para o Senhor, ele está cuidando de nós. Então, um sinal da imaturidade é quando nós paramos de aprender. O segundo sinal de imaturidade é quando nós não compartilhamos. Olha o versículo 12. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Se eles tivessem continuado, se eles não tivessem parado, se eles tivessem crescido no ritmo que eles estavam no início, agora eles já seriam o quê? Mestres. Eles já seriam professores, eles já estariam ensinando outros, ensinando os demais, mas isso não estava acontecendo. O autor fala, gente, vocês pararam no tempo, ainda precisa que alguém venha até você, pegue na mão e os conduza. Precisa ainda que alguém ensine para vocês coisas básicas da vida cristã, sendo que vocês já deveriam estar ensinando outros. Era necessário, então, que alguém ensinasse questões elementares, embrionárias, os princípios da palavra de Deus. E nós veremos o quão longe nós estamos dos hebreus. Porque ele vai alistar alguns exemplos. Ele vai falar que esses exemplos aqui, vamos adiante, a gente já fundamentou aqui esses assuntos. E ele vai citar alguns aqui para nós e nós veremos, será que a gente já conhece esses assuntos? Será que a gente já coloca eles em prática? Então, o autor fala, vocês estão precisando de leite. E quem precisa de leite ainda é criança. Se a igreja ainda não era capaz de digerir, de ensinar, de compartilhar, mas apenas receber, ainda era criança. Algumas crianças, quando elas estão com algo na mão, né, e você vai fazer o sinal que vai pegar aquilo delas, tem algumas crianças que gentilmente entregam. Né, tá com um bolo, né, tá comendo um bolo, tomando um suco, fazendo alguma coisa, você faz que vai pegar aquilo. Algumas crianças entregam, mas a maioria das crianças fazem o quê? Não, pega lá. Não, é meu, né? Por que faz isso? Porque ainda não aprendeu a compartilhar, a repartir. São ainda, mesmo pequenas, elas estão pensando nelas mesmas.
não amadureceram ainda e não entenderam que a vida tem muito mais a ver em dar do que receber. É o que Jesus falou. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando nós ajudamos, nós ficamos muito mais felizes do que quando nós somos ajudados. O sinal da imaturidade é receber. Eu quero receber. Eu quero para mim. Eu quero mais. É tão bom, mas eu quero mais. E o sinal da maturidade é com quem que eu posso compartilhar aquilo que eu recebi. Com quem que eu posso, nessa semana, compartilhar esse texto, aquilo que Deus está me ensinando, chegar para alguém, irmão, posso compartilhar com você algo que eu aprendi? O sinal da maturidade é quando nós compartilhamos. E aí eu pergunto para nós, quais são as áreas da nossa igreja, que precisam de auxílio, que precisam de ajuda? Quais são os dons que a nossa igreja é carente, que necessita? Eu alistei alguns dons aqui, por exemplo, mas para nossa reflexão: exortação, encorajamento, evangelismo, fé, administração, contribuição, socorro, liderança, conhecimento, ensino, sabedoria, misericórdia. Quais são as áreas que Deus nos dá dons, e os dons não são para nós, os dons são para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, quais são as áreas que Deus concede dons e talvez eu não estou usando esses dons? Eu estou retendo? Quais são as desculpas que nós acabamos ouvindo de pessoas que não querem compartilhar? Alguns exemplos. Eu já estou com a agenda cheia. Eu lembro de um amigo, quando ele convidava os homens para a reunião de homens, e aí o pessoal falava, não, eu não vou poder ir na reunião de homens porque eu trabalho muito. E aí ele usava uma outra palavra, né? Mas você vai entender que palavra que era. Ele falava, não, mas a reunião de homens é para trabalhador mesmo. Não é para gente preguiçosa, só que ele usava outra, né? Não é para gente preguiçosa, não. A reunião de homens é para quem é trabalhador. Todo mundo que está lá é trabalhador. Então a reunião é para estar lá. Mas normalmente as pessoas, não, minha agenda já está cheia. Eu estou cansado. Ou eu já faço isso no meu trabalho, eu não vou fazer isso na igreja também. Ou no passado eu já fiz muito disso, agora são outros que devem fazer. O fato é que nós levantamos desculpas ao invés de olhar para o dom, para a capacitação. Se Deus me deu esse dom, Ele quer que eu use esse dom para edificação do corpo de Cristo, como Jesus, ser Jesus na vida das pessoas. Tem pessoas que ainda precisam ser salvas, sim ou não? Tem pessoas que precisam ser discipuladas, sim ou não? Aconselhadas, acompanhadas, cuidadas, encorajadas. Há muito o que fazer ainda. Os campos, eles estão o quê? Brancos. Tem muita coisa para fazer. E Deus quer usar a nossa vida, falar assim, vai e seja bênção. Pare de pensar em receber, vai e seja bênção. Já deveriam ser mestres. Já deveriam estar compartilhando. Mas vocês ainda, igreja de Hebreus, vocês ainda precisam que alguém pegue na mão e ainda esteja lá ensinando os princípios elementares. A primeira marca que nós vimos, o primeiro sinal da imaturidade, é uma igreja que não aprende. O segundo sinal da imaturidade é uma igreja que não compartilha. E terceiro sinal é uma igreja que não se exercita. Versículo 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. No versículo 13 diz que uma criança precisa de leite porque ela não tem o quê? Experiência. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Por que não tem experiência? Porque ainda não colocou em prática. Se não colocou em prática, não tem essa experiência, ainda é criança, ela ainda não foi testada, ainda ela é inexperiente, ainda é bebê, ainda é criança. Você lembra de um outro texto na Bíblia que fala sobre crianças e leite? Lembra? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Só que lá, o leite, em 1 Pedro, capítulo 2, o leite é citado como um alimento necessário para o desenvolvimento.
Aqui o autor de Hebreus está usando o leite no sentido que é mais fácil de ser digerido. É mais fácil de receber esse alimento inicial. Por que os hebreus precisavam de leite, não de alimento sólido? Porque eles ainda não estavam colocando em prática. Agora nós entendemos melhor o porquê que o autor falou: vocês são lentos para aprender. Porque o aprendizado bíblico não é cognitivo. Quem sabe mais acerca de Deus? Quem tem mais informações sobre Deus? Nós ou Satanás? Satanás ele conhece muito mais. Ele tem todas as informações. O livro de Tiago diz que os demônios, eles conhecem, eles sabem, eles creem, inclusive, que Deus existe. E o livro de Tiago diz que eles tremem ainda. Ainda há um certo temor deles. Mas qual é a nossa diferença, então, para os demônios? É que nós vamos colocando em prática aquilo que nós vamos aprendendo. Então eu sei que Jesus é Senhor. Eu lembro uma vez um caso de possessão que aconteceu e eu estava desconfiado que estava vendo uma possessão mesmo, não só uma influência maligna naquele momento. E aí, enquanto eu conversava com a pessoa, eu falei para ela assim: você pode dizer que Jesus Cristo é meu Senhor? Aí ela falou assim: mas é claro, Jesus é Senhor. Não, mas você pode falar, Jesus é meu Senhor? Nossa, eu creio que Jesus é Senhor. Não, eu já entendi. Mas você pode falar assim: ó, Jesus é Senhor da minha alma. Não, Jesus é Senhor de tudo, todas as coisas, todas as almas, todo mundo. Você pode falar que Jesus é meu Senhor? O que você acha? Ela falou? Ela não falou. Porque ela estava não apenas sobre influência satânica, mas sobre uma possessão. Então, Satanás não iria admitir que Jesus é Senhor da vida, da alma dele. Nós, então, conhecemos e nós vamos colocando em prática e nós temos essa relação com aquilo que está sendo ensinado. Quando um estudo é dado para nós, a pergunta que nós devemos fazer é: como que eu vou colocar isso em prática? Quando você vem na igreja, como que eu vou colocar isso em prática? O que eu ensino? O que a Bíblia está dizendo sobre isso? Como que eu coloco isso em prática? Como que eu posso aprender mais sobre isso? Quando nós vamos estudando teologia, a nossa mente ela vai ficando mais crítica. E eu cansei de passar por experiências, às vezes, de uma mensagem está sendo pregada, eu falo, mas tem uma outra verdade aqui no texto. Tem uma outra área aqui. O autor não abordou isso. E aí a mente fica crítica. Você sai daquele ambiente seco. Você sai daquele ambiente vazio. Porque a mente está crítica. Lembra de Hebreus, o que ele falou no capítulo 4? Deixa a palavra de Deus te criticar. Deixa a palavra de Deus provocar melhorias em você. Quantas vezes eu fui num ambiente por não estar com o coração aberto, Deus derrama as bênçãos sobre mim, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Aquela ideia que talvez, essa mensagem era para fulano, essa mensagem era para ciclano. Não, essa mensagem é para nós. É para mim, é para você, é para quem está ouvindo. Como que eu coloco em prática? Como que eu aprendo isso, Deus, e coloco em prática? Porque o alimento sólido, versículo 14 diz, o alimento sólido é para quem? Para os adultos. Só come carne de morder, saborear e desfrutar quem tem dente. Eu sei que eu peguei alguns aí com dentadura agora, né? Mas o fato de morder, triturar a carne, comer, é para os adultos. Criança não consegue. Se você der uma ripa de carne para ela, uma tira de carne, ela vai chupando, chupando, chupando até engolir, engasgar. Porque ela não tem habilidade ainda de separar, porque ela não tem dentes. Se antes nós já tínhamos aprendido, percebido aqui no texto que aprender está relacionado à prática, agora fica muito claro, porque o autor fala pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Os adultos conhecem e os adultos colocam em prática. Antes de começar o culto, alguns irmãos estavam falando de piqui. Ô, frutinha miserável que é essa, né? Se não sabe comer, se a pessoa não sabe discernir como comer aquela fruta, ela vai se dar mal, ela vai se machucar, ela vai se ferir. Criança sabe como comer piqui? Não sabe. Apenas quem é adulto.
sabe como discernir. Com isso, eles estarão habilitados, capacitados, aptos para saber o que é bom e o que é mal. Adultos têm juízo para discernir o bem quanto o mal. Um bebê coloca qualquer coisa na boca. Um bebê pode deixar ali um pedaço de pão a semana toda no chão. Se o bebê for lá e ele ver, ele já vai pegar aquele pão e vai fazer o quê? Vai colocar na boca. Esses dias nós estávamos no escritório e aí eu peguei uma pilha que tinha enferrujado já, e aí eu olhei ela e eu bati ela na folha, né, para ver o quanto que ela estava numa folha, o quanto que ela estava enferrujada, né, antes de jogar fora. Eu falei, onde que eu vou jogar essa pilha aqui? Não dá para ser aqui no lixo e tal. Aí eu bati no folha e ficou aquele farelinho na folha. A Sarinha entrou no escritório. Não mexa na folha, na pilha, hein, filha? Tá bom. Ela viu aquele farelinho, ela fez assim, ó. Não, filha, isso é veneno! Aí ela se apavorou, né? Criança põe tudo o que vê na boca. Adulto tem discernimento. Se uma pilha está enferrujada aqui e tem um farelo aqui, logo talvez... Não vou. É outro, é alguém que deixou aqui que não deveria ter deixado, mas eu não vou colocar isso na boca. Esses dias eu vi um Reels, não sei se você viu também, onde a mulher toda cheia de alergia no hospital. Porque o que aconteceu? A mãe dela foi cremada, e aí o pessoal começou a falar para ela, alguém viu esse Reels aí? O pessoal começou a falar para ela, isso aí é cal, isso aí é areia e cal só, né? E ela ficou na dúvida, o que você faria nessa situação? Você vai perguntar, né? Ela enfiou a mão. Como se não bastasse, ela botou a mão na boca. E como se não bastasse, ela cheirou. Aí ela ficou toda cheia de alergia, foi para o hospital. Os comentários são os melhores, né? Alguém falando lá que a mãe dela deu a última pisa nela antes de ir, né? Deu a última surra nela antes de ir. Aí outro falou assim, ó, sua mãe falou para você jogar as cinzas no mar, não é? Ela não falou para você cheirar as cinzas dela, e aí vai embora. A gente fala, o que leva uma pessoa a tocar na boca e cheirar? O que está acontecendo? Não é adulto ainda. Não discerniu. Um bebê vai colocar qualquer coisa na boca, um crente imaturo vai ouvir qualquer coisa em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Não vai discernir o que é bem e o que é mal. Ele vai só aceitar. Ele não vai ter esse discernimento. Um crente maduro, ele está num estado de aprender, de julgar e colocar em prática, de tomar decisões sábias. Então, o que nós devemos fazer? Colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. O que você está aprendendo hoje? Como que você vai colocar em prática? Julgue todas as coisas pela palavra, tenha discernimento para perceber o que é bem e o que é mal. Vamos ler juntos? A imaturidade espiritual impediu os cristãos de progredirem na vida cristã. Eles pararam. Por que eles pararam? Eles pararam porque eles pararam de aprender, eles pararam de compartilhar e eles pararam de se exercitar. Irmãos, é uma delícia quando nós encontramos crianças pequenas, bebezinhas. Não é uma delícia? A pelezinha, o cheirinho, pegar no colo, cafuné. É uma delícia. E aí quando você olha, você pensa, ela vai crescer um dia. E aí depois eles vão crescendo. Mas é legal que eles vão avançando para a maturidade. Você não quer mais, por mais que é legal e você tenha lembranças legais de quando era pequenininho, eu carregava no colo ainda o cheirinho e, nossa, olha essa roupinha aqui que usava quando era. Você não quer que ela fique assim para o resto da vida. Você quer que o seu filho ele cresça, ele se desenvolva, ele tenha habilidade, ele consiga discernir. E Deus quer que nós sejamos assim. Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que nós venhamos a amadurecer. Deus quer, irmãos, que nós cheguemos à maturidade. Qual é a maturidade? Abra a Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Qual a maturidade que Deus deseja para nós? Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Não capítulo 1, versículo 4. Efésios 4, 13. Que Deus deu dons, ele fala no versículo 11, pastores, mestres, evangelistas, né?
Com o fim de preparar, o versículo 12, os santos para a obra do ministério, até que o corpo de Cristo seja edificado. Olha o versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos no que? A maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Somos pecadores, sim, carentes e necessitados da graça, sim. Vamos lutar contra o pecado, sim. Mas Deus quer que a cada dia mais nós sejamos mais parecidos com quem? Com Jesus. Desde os mais novos que estão aqui hoje, aqueles que já têm talvez 30 ou 40 anos de vida cristã. Deus quer que eu e você, nós sejamos mais parecidos com Jesus. E aí a gente precisa responder o que Jesus faria se ele tivesse no meu lugar. O que Jesus faria? O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Senhor, mas não é fácil. Aí quando não for fácil, você vai olhar para quem? Para Jesus. E o autor de Hebreus vai falar sobre isso. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Eu falei isso para um irmão hoje. Passe pelo que você está passando sem pecar. Porque tem coisas que só Deus vai resolver. Só Ele tem poder. E a gente não sabe quando Ele vai resolver. Ele pode resolver agora. Ele pode estralar o dedo, Ele pode dar um comando, as coisas vão se resolver agora. Ele pode fazer isso. Mas se Ele vai, nós não sabemos. Mas enquanto nós aguardamos, que nós possamos passar por isso sem pecado. Colossenses capítulo 1, 28, o apóstolo Paulo fala, olha, eu proclamo, eu advirto, eu ensino a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo, do ministério dele, é que cada um de nós sejamos mais parecidos com Cristo. Os sinais da imaturidade é não aprender, não compartilhar, não se exercitar. Lembra que eu mencionei para os irmãos que o autor de Hebreus, ele fala, olha, quanto a isso, eu gostaria de falar um pouco mais, né? Eu tenho muitas coisas para dizer ainda. E ele vai falar algumas coisas. Olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 6. Hebreus 6, 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Ensinos elementares a respeito de Cristo. E avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento. Olha os assuntos que ele está falando. Arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Olha o que ele está dizendo, vamos deixar já esses assuntos de lado. Juízo eterno, ressurreição dos mortos, vamos avançar, eu tenho mais coisas para falar. A igreja já sabia, mas ela precisava progredir, ir para alimentos sólidos. A gente vai chegar na próxima mensagem, se o Senhor permitir, que ele até diz, né? Assim faremos se o Senhor permitir. E a gente vai chegar no texto, na minha opinião, no texto mais difícil da Bíblia. O mais difícil da Bíblia, para mim, é Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante. E aí a gente chega naquele texto ali e fala, gente, é muito difícil entender esse texto. E aí, quando a gente chegar no céu, eu quero conhecer o autor de Hebreus. Eu nem entendi o que o senhor falou lá em Hebreus 6, 4. Lento para aprender. Eu gostaria de ter falado muito mais, mas como a igreja de Hebreus também, vocês se tornaram lentos para aprender. Caminhemos para a maturidade, irmãos. Aprender, compartilhar e se exercitar. Enquanto pecadores, nós sempre lutaremos para fazer a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos de Jesus. E que nós sejamos então como Jesus. Que ele colocou em prática. Ele deixou o altos céus, veio até esse mundo e entregou a sua vida em serviço, em morte, no meu e no seu lugar. E Jesus nos chama a fazer o quê? Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Que nós sejamos como Cristo, então. Uma igreja, uma vida cheia de graça, de verdade, e que vai dar a sua vida pelos seus irmãos. Eu gostaria de terminar com 3 exemplos aqui, 3 lições para nós refletirmos. Primeiro lugar avalie. A gente não pode terminar essa mensagem aqui sem a gente avaliar a nossa maturidade. A gente não pode sair daqui sem avaliar. Será que eu sou alguém maduro na fé?
Será que eu estou buscando aprender? E não aprender intelectualmente, aprender na prática. Eu estou buscando aprender? Eu estou compartilhando? Quais foram as pessoas na última semana que eu compartilhei o Evangelho? Eu compartilhei um versículo, eu fui orar com ela, eu discipulei ela, eu aconselhei ela. Quais foram as pessoas que essa semana eu levei na minha casa e falava, vem cá, eu quero compartilhar uma porção da palavra contigo. Olha, eu posso ir na sua casa, eu quero compartilhar uma porção da palavra com você. Quais foram as pessoas que eu fiz isso? Nossa, talvez eu não fiz isso com ninguém. Faça isso essa semana. Aprender, compartilhar e colocar em prática. Pense aí, que nota você daria de 0 a 10, você considerando esses elementos. Segundo lugar, comprometa-se em aprender mais da palavra de Deus. Se comprometa a fazer devocional, ler a Bíblia, estudar a palavra, conhecer ao Senhor, ouvir pregações, refletir, fazer cursos. Deus, eu quero crescer, Senhor, eu quero aprender mais. Sabe o que a vida eterna a gente vai ficar fazendo lá, irmãos? João 17:3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe o que a gente vai fazer na eternidade todinha? Nós conheceremos a Deus. Aí se você hoje não quer conhecer a Deus, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer crescer, não quer se relacionar com Deus, a pergunta é, o que você vai querer fazer no céu? Porque no céu a gente vai passar a eternidade fazendo o quê? Conhecendo a Deus, mergulhando em Deus, conhecendo as profundezas de Deus. Isso que deve nos mover. E em terceiro lugar, ajude outros a crescer. Discipule, aconselhe, abra a porta da sua casa, receba pessoas, seja uma bênção na vida de alguém. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja madura e não uma igreja imatura, conforme os hebreus estavam aqui. Vamos orar? Pai, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos use na nossa geração. Que nós sejamos uma igreja que tenha maturidade. Uma igreja que o Senhor, a nos julgar, a nos examinar, a nos sondar, nós sejamos considerados fiéis a Ti, uma igreja que é parecida com Jesus, porque abre mão das suas vontades, porque busca as outras pessoas, porque serve uns aos outros, porque doa-se, se sacrifica para que outras pessoas sejam abençoadas. Que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Que nós possamos sair daqui menos de nós mesmos e mais de Cristo. Que nós possamos brilhar a luz de Jesus. Que nós de fato sejamos cristãos, pequenos cristos espalhados por Iracemápolis, Limeira e região. Que nós possamos brilhar a luz de Jesus e aprender e mergulhar na sua palavra, ler e refletir. Aquilo que nós aprendermos a gente possa colocar em prática, que nós possamos compartilhar com outras pessoas, os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas, que nós sejamos bênção na vida das pessoas enquanto nós esperamos a volta de Jesus. Quando nós olhamos para a igreja dos Hebreus como um parâmetro para nós vemos o quanto que ainda nós precisamos caminhar. Assuntos que para eles já haviam vencido, para nós ainda nós precisamos obter esse conhecimento. Então que o Senhor nos ajude a sermos biblistas, pessoas que amam a palavra, e nós bem sabemos que a palavra do Senhor é a Bíblia e é Jesus. Jesus é o Logos. Então que nós possamos amar a palavra e viver a palavra, para a glória e louvor do Senhor. Tenha misericórdia de nós, é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus.